Acordar cedo não vai te fazer ter uma performance melhor. Estranho isso, né? Mas resolvi fazer um post a respeito disso. Eu vi um influenciador através do LinkedIn postando algo relacionado a isso. E eu gostaria de expor a minha opinião sobre o assunto. Já vou dizendo que eu sou um mero curioso no tema, né? Gosto aí do desenvolvimento humano, então por isso eu gostaria de expor um pouquinho da minha opinião sobre isso, né? É claro, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, então eu fui me procurar me embasar, né, em alguns artigos, em alguns estudos, para ter a minha opinião formada, né? Não apenas a minha opinião pela minha opinião. Quando eu vi o post, eu fiquei pensando, né? Pô, o cara fala que não precisa de acordar cedo para ter sucesso, para você ser uma pessoa melhor você não precisa ter meditação, e se você ler um livro, talvez seja o suficiente para você ter conhecimento, né? Então, sobre esses temas que eu gostaria de falar. Bom, falando um pouquinho sobre acordar cedo, né? Sobre acordar cedo, eu tenho uma opinião que de fato não é você acordar cedo que vai fazer com que você tenha sucesso na sua vida. Porém, o que é válido a gente avaliar é o que você faz quando você acorda. De acordo com alguns estudos, a gente tem aí os primeiros 20 minutos, uma janela no nosso cérebro, onde ele está absorvendo muita coisa logo que acordamos, certo? Então, os primeiros 20 minutos após a gente acordar, a gente tem uma janela que a gente absorve muita coisa. E sem falar de acordar cedo, mas vamos falar sobre o nosso relógio biológico, né? O que acontece com o nosso relógio biológico? A gente fabrica, vamos chamar dessa forma, né? A melatonina, que é o que faz, é um hormônio do sono, né? E por volta das 22 horas, 23, essa melatonina está pronta para que a gente possa dormir e absorver um bom sono ali, ter um bom sonho restaurador, né? E além disso, tem um horário ali entre as 22 e 3 horas da manhã, é onde o nosso cérebro consegue mais se desligar e de fato descansar. Então todas as vezes que a gente vai dormir mais tarde que isso, a gente perde uma parte desse bom sono, desse nosso relógio biológico. E tudo bem dizer que acordar cedo não vai mudar sua performance, mas eu tenho certeza que um bom sono muda sua performance. E levando isso em consideração, o ideal é que você durma mais cedo. Nós, seres humanos, fomos feitos para dormir quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. Então, levando isso em consideração, e que o ser humano precisa de entre 6 a 8 horas de sono para ter um sono restaurador, é por isso que a gente chega à conclusão de que quem acorda mais cedo tem uma performance melhor, né? Justamente porque o melhor horário para se dormir é entre 22 e 23 horas, tem o sono que é o sono chamado sono REM, né? O sono que vai restaurar de fato todo o seu cansaço, e você acorda após as 6 ou 8 horas de sono. Lembrando que ultrapassar as 8 horas de sono também é prejudicial para a saúde. E você também não vai ter um dia maravilhoso se você dormir 10 horas no dia. Você vai, às vezes, levantar quebrado. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês dormirem passado o tempo e aí só, nossa, parece que eu tô mais cansado do que quando eu dormi, né? Então essa é a sensação de fato que traz quando você dorme além do que o teu corpo precisa. Então esse é o primeiro ponto. Não é o horário que você levanta, mas é o que você faz logo que você levanta, certo? Falando um pouquinho sobre a meditação. Poxa, nós estamos vivendo num mundo que é um mundo de correria, você vive todo o tempo inteiro pensando o que eu tenho que fazer daqui a uma hora, o que eu tenho que fazer daqui a 5 horas, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer semana que vem. E isso, se a gente for parar para pensar, a gente acaba vivendo uma vida um tanto quanto ansiosa. E o que é a meditação em si? É um momento que você separa para que você possa prestar atenção em você mesmo, para que você possa praticar, digamos que a gratidão, que é aquilo que muitas vezes a gente coloca na hashtag numa rede social, hashtag gratidão, mas a gente pratica de fato, a gente observa aquilo que está à nossa volta e a gente agradece por tudo aquilo, a gente agradece por ter acordado mais um dia, por ter o ar para nós respirarmos, por ter passado toda essa pandemia, a gente está aqui ainda com saúde. Será que a gente para refletir sobre esses momentos? Então, quando a gente fala de meditação, é um momento que você para que você tenha um momento com você. E isso vai fazer a diferença na sua vida.
partir do momento que você tenha esse momento com você, e aí eu já faço um link entre acordar cedo e ter um momento com você. Quando você acorda mais cedo do que a média da população, você tem aquele momento para você. Eventualmente, se você acorda no horário que todo mundo, eventualmente você mora com mais alguém na sua casa, você vai acordar junto com outras pessoas, e então já começa um ritmo frenético, acelerado. Então a meditação te ajuda nisso, te ajuda a ser uma pessoa melhor, olhando por esse aspecto, né? E por último, quando a gente fala da leitura, né? Esse influenciador é um headhunter, né? Ele diz que se você lê um livro por dia já é o suficiente, por ano já é o suficiente, porque você tem outras fontes de conhecimento. Beleza, concordo com ele, e eu sempre fui muito adepto, principalmente a vídeos, né? Porém, o livro não traz apenas conhecimento. Ele vai te trazer uma melhor comunicação, ele vai melhorar o seu foco, porque enquanto você está lendo, você vai buscar pelo foco, vai buscar por ter mais atenção, e ele vai deixar muito mais vasto o seu vocabulário. Então são esses os aspectos importantes para a gente avaliar quando a gente coloca um livro para que a gente leia. Vou dar um exemplo. Warren Buffett, que é um dos bilionários aí com 80 e poucos anos de idade, se eu não me engano, ele lê em torno de 500 páginas de livro por dia. Ele dedica 6 horas do dia dele para ler. E foi isso que fez com que ele chegasse ao sucesso que ele tem hoje, né? Então, e se você pegar para observar, tem alguns números, depois eu pesquiso e coloco aqui nos meus stories, que diz que pessoas que leem obtêm sucesso de forma mais rápida, obtêm um sucesso maior. Por quê? O conhecimento, de fato, é o nosso maior bem. Eu costumo dizer que um ladrão pode entrar na nossa casa e roubar tudo que ele quiser, mas o nosso conhecimento que nos fez conquistar tudo aquilo, ele não rouba. Então isso faz com que a gente vá para frente. A leitura, ela vai contribuir com o conhecimento, mas também com foco, comunicação e aumentar o seu vocabulário. A cada dia que eu leio algo novo num livro, eu estou descobrindo palavras novas. Isso vai deixar o meu vocabulário muito mais completo para que eu possa participar de qualquer fórum de discussão. E isso que é a grande beleza de tudo. Então, quando se fala de leitura, apenas um livro por ano talvez não te traga essa riqueza, mas não pelo conhecimento. Conhecimento, você vai ter conhecimento, você pode adquirir conhecimento por experiências que você passa na sua vida, mas a leitura não traz apenas isso. Então eu gostaria de passar essa reflexão para vocês e ouvir opinião. Se alguém tiver opinião contrária, é importante que vocês possam compartilhar também. E compartilhem isso com as pessoas que vocês gostam, que talvez tenham opiniões contrárias a respeito desses temas. E depois disso, eu só tenho a agradecer pela atenção de vocês aqui. E mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu puder ajudar, tiver ao meu alcance, dentro da minha limitação de conhecimento, como eu disse, eu sou um curioso nessa área, eu me coloco à disposição para que a gente possa discutir um pouco mais e crescermos juntos, beleza? Obrigado, até mais.